Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com a nossa querida Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro. E hoje nós vamos abordar sobre beleza oculta. Tudo bem, Maria? Olá, Cris. Olá a todos. Eu vim aqui hoje correndo fazer resenha desse filme que eu achei espetacular, muito bonito, ao contrário do que a crítica fala, né? Porque, para variar, quando a crítica diz que é ruim, eu digo que é bom. Quando a crítica diz que é fantástico, vai ganhar 200 mil Oscars, é mais fraquinho, na minha opinião. Beleza Oculta, de Will Smith, tem uma qualidade estupenda a nível de informação, de desenvolvimento interno, e é isso que eu vou tocar aqui. Então, vamos lá, Cris, é com você. Bem, o Beleza Oculta é um longa estrelado por Will Smith. Narra a história de um jovem bem-sucedido, empreendedor que perde uma filha. Ele logo começa a apresentar sinais de depressão e também de alucinação. Até que seus companheiros de trabalho contratam 3 atores para encenarem a morte, o amor e o tempo, a fim de que ele lide, melhor com esta perda. No entanto, essas encenações estarão ali para ensinar a todos daquele universo. Maria, o que é confrontar a vida e os problemas? O que ganhamos com isto? Pois é, eu já falei de confrontar várias vezes, né? Que não é afrontar, é confrontar. Confrontar é facear a vida, né? É a primeira vez que eu falo dos programas Despertos e tem um módulo onde tem uma aula no curso do Método da Integração, que é a minha escola de alunos, onde eu trabalho fortemente e com muitos detalhes o que é confrontar. Confrontar a vida é estar de peito aberto para ela, para qualquer problema, para tudo que surja à sua frente. É facear a vida, é saber e estar em condições, ingredientes de energia e padrões de vibração suficientemente forte, trabalhado internamente para que você possa ir na direção do problema e desenvolver-se, poder resolvê-lo, passar por ele, explorar o problema, o tema, da maneira como ele tiver que ocorrer, porque você tem que se submeter, você tem que fluir com o que acontece à sua frente. Tudo que está lá é para você. Nada que está lá é uma punição, nada que está lá é algo que seja para simplesmente fazer sofrer. E sim, é algo fundamental para o teu desenvolvimento pessoal, teu desenvolvimento e experiência. É a tal da expiação, de um sentido positivo e não negativo. É a tal do desenvolvimento do jogo, porque nós estamos em uma realidade criada para que você tenha um tema a desenvolver e você jogue esse jogo. Esse padrão é fundamental para que você se desenvolva. Isso tudo é criado pelo seu eu superior, por processos de desafios. São temas que são importantíssimos para que você se aumente, você se desenvolva em gradientes de compreensão e através disso ganhe novos degraus na escalada de retorno para a reconexão com aquele que você é. Portanto, esse foco do filme que mostra o confrontar, que como no caso do Will Smith, ele não confronta o acontecimento da perda da filha, ele se mantém fora do jogo o tempo todo, paralelamente ao jogo, totalmente fora desse padrão. Então, é muito interessante ver que são informações e terminologias e fundamentos da Scientology, que o Will Smith é um cientólogo, né? Scientologist, que é o termo mais correto. E dentro da Scientologia está todo o conhecimento de L. Ron Hubbard, que era fantástico. Eu sempre digo isso, uma coisa é a instituição, que quando está nas mãos de seres humanos, as instituições se comportam, são padrão daqueles seres humanos que tomam conta do poder,
tal qual são as igrejas no geral, as religiões no geral, com melhores ou piores, digamos, gradientes mais fortes ou mais fracos, mas todos sempre tendo o desenvolvimento interno, né, desses seres humanos com relação ao poder. Então você tira isso da Scientology, você tem um padrão fundamentalmente maravilhoso, que é a informação e o conhecimento, o trabalho fantástico do seu criador, que é o L. Ron Hubbard, que não tinha interesses do gênero daquilo que se transformou a instituição hoje em dia, embora não seja tudo aquilo que a mídia fala, porque a mídia é paga, né? Tanto quanto o problema que foi feito de, digamos, o quanto a mídia detonou esse filme em função do fato de ser um fundamento cientólogo e todo o seu ensinamento que vai contra o conceito da psiquiatria, que é o mundo das drogas psiquiátricas, tanto que o personagem do Will Smith no filme teria sido tratado com drogas, encarcerado em centros psiquiátricos e não teria se recuperado nunca se fosse por conta de sócios malvados que só tivessem interesse pessoal de tirá-lo, afastá-lo da empresa e mantê-lo drogado para que ele não incomodasse mais, eles tomassem conta da empresa. Mas não, o foco do filme era o desenvolvimento humano, era reabilitar alguém que estava desabilitado, que não mais podia confrontar a realidade e se mantinha à parte desse jogo da vida, que é você estar envolvido com ela e não fugir daquilo que é posto para você. Você desenvolver o suficiente nível de energia, de gradiente emocional, psicológico, gradiente mental, para você se manter jogando esse jogo da melhor maneira possível, mais ética, mais desenvolvida. Então, esse filme é um filme extremamente dentro dos padrões da cientologia e é extremamente positivo porque a tecnologia de informação e conhecimento, as técnicas de desenvolvimento pessoal da cientologia são espetaculares. As instituições, em geral, é que eu sempre digo, eu não aconselho nenhuma, zero, não aconselho nenhuma. Tem as melhores e as piores. Quanto maiores e mais poderosas em dinheiro, piores. Mas existem as pequenas que também vão tentar só, digamos, te dominar, lavar o seu cérebro e tirar o seu dinheiro. Não é porque é cientologia, ou porque é igreja católica, ou porque é uma igreja evangélica que especificamente faz isso. Quem faz isso é o homem não desenvolvido, sem caráter, é que faz isso. Então, jogando tudo isso à parte, porque quem já me conhece sabe muito bem que eu não tenho ligação com nada, sou um ser livre, independente, digo apenas o que tem informação relevante. E a informação e o conhecimento de L. Ron Hubbard é relevante, é fantástico. Então esse filme segue seus preceitos e é por isso, como a cientologia é uma opositora da psiquiatria, desde os anos 50, essa batalha entre indústria farmacêutica e a cientologia se desenvolveu, pegou até o próprio Tom Cruise, quando ele começou a falar, né, contra a indústria farmacêutica e contra, digamos, as drogas psiquiátricas. Então a mídia paga detonou o Tom Cruise, ele teve que voltar atrás e parar de falar sobre isso, senão eles teriam acabado 100% com a carreira dele. Ele só conseguiu retomar a carreira quando ele parou de falar contra a indústria farmacêutica e contra as drogas psiquiátricas. É assim que funciona, pessoal. A sua opinião é baseada no que a mídia paga. E como a mídia paga, isso é no geral, a sua opinião sobre qualquer coisa, quando você não pensa, quando a massa não pensa, quando a massa não sabe, ela segue a informação da mídia e as pessoas não pensam. Então, esse é o caso desse filme, que embora tenha tido, digamos assim, uma imprensa negativa a respeito,
né, falando contra o filme, etc., a sala de cinema estava lotada. Então, pelo menos na minha, que era uma sala Cinemark muito grande, estava cheia. Então, não sei qual foi o resultado mundial das bilheterias do filme, se a mídia paga conseguiu ter seu sucesso ou não, mas quem assiste o filme com os olhos de quem quer ver, com a alma aberta, sem ficar comparando, porque na psicologia não é assim, porque na psiquiatria não é assim. Se você se lava e se abre como um copo que recebe a água dentro, está pronto para receber informações, você vai capturar muita coisa. E a primeira coisa que eu falo, que é fundamental, quer ser feliz? Confronte. Quer ser feliz? Não fuja. Vai de frente para aquilo que está te incomodando, né? Vai de frente para aquilo que te realmente chacoalha. Aceite, faceia, joga o jogo. Essa é a primeira lei fundamental para a felicidade. Quem não joga o jogo se afunda na escala tonal, se afunda em emoção para uma pior do que a outra cada vez mais. O personagem do Will Smith estava em apatia. Apatia é nível quase zero da escala de tom. Abaixo disso é suicídio e aí morte. Então, ele estava beirando já esses níveis numa derrocada completa. É incrível como ele foi resgatado por procedimentos que funcionam muito bem, né? Então, vamos lá, Cris. A próxima é contigo. Quando as pessoas estão fora de si, digamos em estado de delírios, até mesmo no caso de uma doença como o Alzheimer, entrar no delírio da pessoa é uma forma de trazê-la para cima em uma escala de tom? Pois é contra até o que se diz em muitos centros de psicologia e psiquiatria e por aí vai, aquela história de entrar no delírio do paciente, né? Dito, você não pode entrar no delírio do paciente, para o psiquiatra, psicólogo, por aí vai, né? Mas na verdade na Scientology é exatamente o contrário, na Scientology é o contrário, ou seja, o L. Ron Hubbard fazia exatamente o oposto. Ele entrava no delírio do paciente, porque o paciente não saía desse estado de delírio e a psiquiatria só dá droga para ele, né? E nesse estado de delírio, o Hubbard entrava no estado de delírio, jogava o mesmo jogo, a mesma articulação. No filme você vê isso claramente. Um dos sócios do Will Smith, do Howard ali, né? Faz esse jogo com a mãe que estava com Alzheimer. Ele entra no delírio dela. E ao entrar no delírio dela, ela se acalma, ela podia até ficar, digamos assim, agressiva, ela se acalmava, não ficava agressiva. No caso, Alzheimer é uma doença, não tem solução, mas a mesma coisa, quer dizer, tem, né? Mas não vamos discutir isso aqui, né? É uma longa história. A indústria farmacêutica também não quer achar solução e sabemos que já surgiram N soluções para Alzheimer, mas não interessa solução, interessa manter a pessoa drogada por mais tempo, manter a pessoa tomando remédio por mais tempo, estender o tempo de tratamento sem solução, porque aí interessa porque vende mais remédio, mas então, não é o caso da gente ficar entrando nisso, apenas eu expliquei um dos pontos do filme, onde o personagem que é feito pelo fantástico Edward Norton, que é um dos sócios do Howard, que é o Will Smith, faz esse jogo. Ao mesmo tempo, é o mesmo padrão que é inferido ao próprio Howard, personagem do Will Smith, porque ele estava tão fechado dentro de si mesmo, ele não queria falar da perda da filha, ele não queria tocar nesse assunto de jeito nenhum, mas ele escrevia cartas para a morte, escrevia cartas para o tempo e escrevia cartas para o amor, reclamando de tudo, porque ele estava irado, não era capaz de falar com as pessoas e abrir-se sobre o fato, vivia numa linha de corte, de conexão, vivia desconectado, até lançando linhas de separação. Isso são linhas de energia, onde a pessoa lança linhas de separação, se mantém fora. Ele não estava nada louco, pessoal, ele não estava fora de si, a nível de não saber o que estava acontecendo ao redor dele, muito pelo contrário. Ele estava com comunicação cortada com o mundo
onde ele vivia, ele não interagia com o mundo, estava à parte. Então, aquilo que foi feito com ele é colocar uma dinâmica de jogo, porque ele não estava jogando o jogo. Então, os seus sócios acham que contrataram 3 atores que aparecem do além para fazer o papel daquilo, para dar uma resposta a ele, já que ele escrevia cartas para, em vez de escrever cartas para pessoas, ele escrevia cartas para o tempo, cartas para o amor e cartas para a morte. Claro, sempre reclamando de tudo, porque ele estava em depressão profunda. Aí surgem esses 3 atores, cada um por vez, interagindo com o Will Smith, em nome, ele dizia, eu sou a morte, e falava, interagia com ele. O outro era, eu sou o tempo, e a outra é, eu sou o amor, e vim falar com você porque você mandou carta para mim. Como ele não queria interagir com ninguém, e não falava com ninguém, essa foi a maneira de colocá-lo de volta no jogo. O que você faz com uma pessoa que está fora do jogo? Você coloca ela no jogo, porque através do jogo da vida, a pessoa se habilita. Então, a pessoa que estava fora do jogo, fora, não interagindo com nada, a parte que era o caso do Will Smith, tem que ser colocado de volta no jogo. Você tem que resgatar o jogo para a pessoa. Veja bem, essa terminologia da cientologia, né? Que é uma filosofia que nada tem a ver com religião, e tem muito de ciência e filosofia, diga-se de passagem, né? Nada, zero de religião, embora se intitule religião, para que possam ser deixados em paz, né? Devido à perseguição que surgiu nos anos 50 pela indústria farmacêutica, feita pela indústria farmacêutica e indústria psiquiátrica. Em função disso, eles se intitularam religião para deixá-los em paz, né? Então, de religião eles não têm nada, deixo isso bem claro, né? É uma ordem filosófica, digamos, certa forma espiritualista, mas o que é o correto mesmo é uma ordem de desenvolvimento humano. É esse o padrão da cientologia. Então, voltando ao padrão que eles fazem, eles fizeram com que o personagem Howard, feito pelo Will Smith, voltasse a jogar um jogo, porque ele foi obrigado a interagir com o personagem da morte, do amor e o personagem do tempo. Eles conseguiam entrar em cima, porque ele mandou uma carta para eles, falando aquelas coisas que eles respondiam e interagiam. Isso foi incrível, porque o nível de apatia dele foi sendo resgatado, subindo na escala de tom. A partir do momento que ele começa a interagir, ele começa a viver e a criar vida novamente, porque ele não criava. Ele passava o tempo, passou 2 anos construindo aquelas cascatas de dominós com espirais fantásticas, e as espirais têm toda uma simbologia aí, que é a espiral do tempo e o tempo fora do tempo, que é o que acontece mais no final do filme, que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Então é isso aí. É com você, Cris. No filme existem os supostos atores que interpretam o tempo, a morte e o amor. O personagem do tempo tira Howard Will Smith da apatia, fazendo-o ficar com raiva. Isto funciona? Exato. Então, esses 3 personagens que a gente entende no final do filme, que eles não eram atores, simplesmente. Na verdade, não era só o Will Smith, que era o Howard, que estava tendo uma entrada em um jogo. Era cada um dos outros 3 sócios, por incrível que pareça. Porque cada um tinha uma dinâmica para ser desenvolvida. Então, a sócia, que é a Kate Winslet, precisava de uma dinâmica de tempo. Então, ela interage com o tempo. Um dos sócios, que é o Edward Norton, precisava de uma dinâmica de amor. E ele interage com a maravilhosa Keira Knightley, que ela faz o papel do amor. E o outro sócio, que eu esqueci o nome, que estava morrendo com uma doença que era um câncer, digamos assim, que estava arrasando com ele. Esse estava com um problema enorme, de vida, então ele estava interagindo com a morte. Então, cada um deles precisava jogar um jogo por si só. Mas então, cada um deles tinha uma interligação com esses personagens
que foram colocados ali. Mas claro que o filme passa te mostrando como se fosse o tema principal do próprio Will Smith. Aí o personagem, que é esse suposto ator do tempo, faz com que o Will Smith saia da apatia, fazendo o quê? Provocando raiva. Você tira uma pessoa da apatia subindo na escala de tom, que é uma escala de tom enorme, né? Com mais de 40 pontos que a Scientology apresenta, com muita precisão de detalhes. Cada tom emocional, onde a pessoa vai subindo ou vai descendendo, né? Tem um monte de características. É incrível como bate. Aliás, isso faz você entender melhor o que você tem à sua frente, com quem você está interagindo. E no meu caso, como eu conheço essa escala muito bem, é incrível como você sabe exatamente o que você pode esperar de cada pessoa através dessa escala de tom, como lidar com elas e o que você pode esperar delas. Então, no nível da apatia, falando bem de maneira simples, você deve trabalhar com elas a nível de estimular a raiva. Então, o tempo interage, aqui o personagem do tempo interage com o Will Smith, provocando raiva nele com precisão. Essa raiva o recoloca no jogo. Ele é obrigado a jogar, interagir com o personagem do tempo e fazendo com que o tom emocional dele sobe. Quando ele começa a jogar o jogo e o tom emocional dele sobe, mesmo que seja para raiva, ele já está subindo na escala. E ele já começa a se reconectar com a vida, já começa a jogar com a vida, tá? Uma série de coisas que eu não vou dar muitos detalhes, porque esses detalhes maiores para entender o que está nesse filme, realmente eu deixo para as aulas do método da integração, que já estão lá, por sinal, gravadas, coincidentemente, módulo 3, né? São 5 aulas falando sobre toda essa terapia que é dentro da Scientology, como eles gostam de ser chamados, né? Precisa para a recuperação do ser e para a habilitação do ser. E como funciona? É com você, Cris. No final do filme, entendemos que existem guias espirituais e seres interligados, emaranhados quanticamente, onde as experiências ocorrem como em um palco para experienciar um tema. Cada um dos sócios acaba tendo uma vivência especial com os atores ou guias que interpretavam o tempo, amor e morte. Vivemos em uma dinâmica de existência. Estamos todos interligados? Exato. Cada um dos atores aparece para o respectivo sócio da maneira que é mais importante para o desenvolvimento pessoal dele, como eu falei, né? Ao mesmo tempo, nós percebemos que esse jogo articulado era um jogo para todos eles. E todos esses sócios, eles tinham um grande nível de ligação entre eles. Eles não se tratavam de forma nenhuma com sujeira, com maldade que você vê no mundo, né, dos negócios. Não, eles tinham uma ligação muito grande entre eles. Era amor mesmo que tinha entre eles, respeito entre eles. Era uma coisa fantástica. Tanto quando o Howard quebra, né, digamos assim, quando ele sai do jogo, que o Will Smith se põe à parte com a perda da filha, a empresa deles, que eles tinham uma empresa de marketing, de mídia, de propaganda e marketing, começa a quebrar, porque ele é fundamental nessa turma, nesse jogo. Eram 4, mas eles eram um ao mesmo tempo. É nítido que eles são expressões de uma mesma alma superior, de um mesmo eu superior, que é o termo mais adequado, eu acho. Então, nesse eu superior expressou 4 versões. Essas 4 versões tinham que estar o tempo todo equilibradas, porque elas eram fundamentais, eram um corpo só. Então, quando esses 3 atores, aspas, aparecem fazendo papel do tempo, do amor e da morte, eles interagem com eles ao mesmo tempo. A dinâmica de melhoria era sinérgica no grupo, tinha que ser em todos ao mesmo tempo, porque trazendo todos para cima, a situação que eles estavam passando seria resolvida, cada um no nível que eles precisavam, e inclusive no nível financeiro, que é o que eles precisavam resolver na empresa também. Então, nós percebemos no final do filme
que esses atores não eram atores. Eles eram o que se pode chamar de guias espirituais ou outras versões do eu superior, novamente, que manda outras versões para criar uma interação em uma realidade à parte, onde você experiencia um certo tema de desenvolvimento com um auxílio. Então, é como se o seu eu superior mandasse personagens novos para interagir, para te ajudar. E no final do filme fica claro que eles eram como se fossem, o termo não é muito meu estilo, mas vou usar o termo guias espirituais, que se manifestavam na percepção de cada um deles. Cada um deles via esses guias, mas os outros não. Outras pessoas na rua não estavam vendo, outros não viam. Somente eles, só que eles não se dão conta disso. E o Will Smith se dá conta disso somente no final do filme. Aí no final do filme, quando o Will Smith já está no estágio de recuperação, consegue falar do problema dele, consegue pôr para fora, retomar a vida com a esposa, começa num processo nítido de escalada de novamente na escala de tom emocional. Os 3 guias estão em cima de uma ponte, outra simbologia da Scientology, que é a ponte para a liberdade, a ponte para o crescimento, porque ponte, né, escada de Jacó, esses são simbologias de ascensão. Então esses 3 guias, aspas, estavam em cima da ponte, falando, mandando uma mensagem de que, estivemos aqui para você e nós somos e estamos aqui para você e com você. Isso foi lindo. Eu achei assim incrível. A condução do filme é perfeita na tecnologia da Scientology, perfeita na condução dos temas do desenvolvimento humano. E para você entender o filme e se ver realmente projetado nesse filme, já falei, isso é fundamental, você tem que se desvestir de conceitos da psicologia e psiquiatria e entender que o ser humano tem uma capacidade incrivelmente grande. E quando você precisa, o socorro sempre vem, de diversas maneiras. E a melhor maneira que você tem para você crescer em habilidade nessa vida é essa: confrontar e jogar o jogo. Daí que eu vou falar a frase que eu sempre falo para os meus alunos e vou repetir aqui: joga o jogo, cara. Para de se esconder debaixo da mesa, para de querer sair fora, para de colocar a culpa nos outros, para de falar que o mundo é que fez. Assuma a sua responsabilidade por jogar o jogo, e a tua habilidade, a tua capacidade vai aumentar exponencialmente à medida que você jogar o jogo da vida, faceando-a e com motivação sempre ascendente, entusiasmo ascendente, fluindo, sem rejeitar. Esse é o grande segredo para você realmente fazer a magia da vida acontecer. É isso aí, pessoal. Então, um beijo para vocês. Deixo vocês com a Cris agora e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Gratidão, Maria C. Pereira, que compartilha amorosamente toda semana vários temas conosco. Uma honra estar com vocês. Inscreva-se no canal Cron TV, no YouTube e no Sol Negro 11 de Maria C. Pereira. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos.